Oi, gente, chegou o próximo vídeo. Hoje no meu Mundo Mariúnico eu vou fazer uma receitinha mega fácil, não tem pra ninguém. E ainda em ritmo de copa eu tô fazendo os petiscos pra copa, pra quem quer uma inspiração, pra quem tem poucos ingredientes. Uma opção aí super válida pra assistir o jogo, né? Então aqui hoje eu vou fazer um croquete de soja. Tá, eu acho que até eu já fiz essa receitinha no canal, mas como faz bastante tempo e eu acho a soja algo assim bem atrativo, ela tem bastante opção e dá para criar bastante com ela, né? E sabendo fazer ela direitinho, ela vai ficar muito saborosa, né? Aqui no caso eu coloquei ela de molho. Bastante tempo, coloquei até na água quente, mas se você quiser deixar de um dia para o outro também é bem conveniente. E depois que ela absorver toda a água, ficar no molho, é só colocar na peneira, num voalzinho e tirar todo o excesso de líquido dela, tá? Isso aqui é uma coisa super fácil, prática. A água, inclusive, eu vou usar nas plantas, né? Que é cheia de nutriente. Eu gosto também de colocar um pouco de vinagre para tirar aquele sabor bem peculiar da soja. Hoje em dia eu vejo bastante, eu acompanho bastante canal que faz a soja direto, gente. Mas eu ainda, no meu caso, eu ainda não consigo, não é caso de gostar, mas eu não consigo apreciar o saborzinho que ela tem ali diferenciado, tá? Então eu acho que quando eu ponho de molho e eu tempero ao meu modo, eu acho que eu consigo trazer pro meu paladar, tá? Eu acho que é aquilo que eu venho querendo enfatizar para vocês, né? Para que vocês coloquem a sua criatividade em cima de cada ingrediente, que eu acho que cada um tem uma inspiração aí centenária, hereditária, que dá para fazer muita coisa com as coisas simples que a gente tem hoje, tá? No caso ali, não sei se eu acabei de aparecer, que eu coloquei um pouco de shoyu na água para poder dar sabor, tá? Para poder dar aquela cozinhadinha básica na soja, tá? Aqui eu já coloquei os temperos, né? Aqueci a panela, tudo do jeitinho que eu gosto, né? A cebola para dar aquela murchada, dourar o alho filetadinho. E eu coloquei um pouco de clorodrífico para poder dar uma cor, né? E aqui é só esperar o tempo, gente, pra você ver a facilidade. Só vai demorar um pouco em termos se você deixar de molho ou se você colocar água quente e esperar algumas horas ou do jeito que você achar melhor, tá bom? E aqui eu já coloquei pimenta, coloquei um pouco do sazon de legumes e vou dar aquela mexida. Aquela água com shoyu, ela também tinha um pouco de trigo, tá? Que aqui, no caso, eu vou fazer um croquete, mas eu vou fazer um croquete super rápido, direto na panela. Pra não ter muito segredo, gente. É sempre na praticidade, na facilidade. No final aqui, finalizar, né, com um cheirinho verde, com a cebolinha, a salsinha, que vai trazer todo o sabor agregado nessa combinação aqui, que vai ficar perfeita no final das contas, tá? Um dia desses, eu acho que o último croquete que eu fiz, eu passei ele no processador, tá? E esse aqui eu já não vou fazer, para vocês verem como fica a diferença de um pro outro. Tá? Quando você passa no processador, ele vai ficar mais triturado, ele vai dar um aspecto mais de hambúrguer. E eu não quero, eu quero que ele traga essa coisa bem parecido com a carne, tá? Na hora de morder os pedacinhos, que vai ficar bastante importante. Olha aqui, gente, a aguinha com o shoyu e o trigo, que eu vou colocar aqui no meio da mistura. E vou só mexer, deixar cozinhar bem agora. Tá? Vocês viram que não é uma grande quantia, é uma dose pequena, só para poder agregar todos os grãos aqui, tá? No caso da soja. E é só cozinhar, na facilidade mesmo. Cozinhou, mexeu, deixou bem passar, dar aquela cozinhada, para ficar bem bonito. Olha, para vocês verem como lembra bem a carne, gente. É espetacular isso aqui. Isso aqui é uma ideia magnífica que trouxeram, né? Super veganinho. Olha, bem coloridinho, com aspecto. É só deixar esfriar aqui, gente, para poder fazer os moldes, né? Olha que belezinha, ó. Eu já modelei, né? Do jeito mais tipo croquesudo mesmo.
croquetezudo, aliás, vamos falar assim, para ficar mais bem meu mundo mariúnico mesmo. E é só depois ou fritar em gordura. Ó, alguns eu testei se dava para fazer direto ou eu não tinha farinha panko hoje, farinha de pão, gente. Então eu passei um pouco só no trigo de quibe, para não correr risco de dissolver na gordura, né? Mas ele ficou super bem firminho, não correu esse risco. E outros eu passei primeiro na água e depois no trigo. Aí ele ficou mais encorpadinho, ó, mais agregadinho, ó. Os que eu não passei, ele saiu tudo, ó. Tá? Aquele ali o trigo deixou bem mais crocante, mas não fugiu do aspecto do croquete, tá? Para poder petiscar na hora do jogo, né, gente? Olha, ficaram bem lindões e eu também coloquei na air fryer, né? Olha aqui, olha, para vocês verem como fica com bem aspecto de croquete mesmo, sem nenhum segredo, na facilidade, na praticidade. Quem não tem um pouco de soja aí, gente, que a soja é uma coisa que rende, 1 quilo dá para 6 meses praticamente. É muito sabor, gente. Eu acho que ficou incrível, fica incrível. O frito, né, com certeza, como eu falo para vocês, ele sempre traz, a gordura traz um pouco de sabor. E esses aqui foram os assados, olha. Esses que eu tô mostrando foi o quibe, né, que eu mostrei no vídeo anterior, mas esses aqui são os croquetinhos, olha. Olha a fofura na air fryer também, ficou bem crocantinho. Esses os fritos, né? Tanto o quibe quanto o croquete que eu fiz no mesmo dia, praticamente para o mesmo jogo. E tudo é válido, gente. Valeu cada investimento, né, que eu fiz para esses petiscos. E eu agradeço vocês terem chegado até o final do vídeo. Peço que vocês curtem, compartilhem, deixem aquele recadinho fofo. Nos contam o que vocês fizeram para o jogo Brasil e Japão. E aquilo, o simples que funciona. Ser feliz com o que é e com o que tem sempre, tá? Até o próximo vídeo.